Naquela noite, a tempestade castigava o sertão com fúria. Raios rasgavam o céu escuro como chicotadas de fogo, e o vento uivava pelas frestas da janela mal fechada. Dentro do casebre simples, um menino de 6 anos dormia inquieto em sua cama, o corpo franzino coberto por um cobertor remendado. De repente, uma sombra. Um vulto atravessa a janela quebrada, silencioso como fantasma. Mãos calejadas, roupas encharcadas, barba comprida escorrendo água da chuva. Os olhos daquele homem percorrem o quarto pobre. Não há nada ali que valha roubar. Nada, a não ser a inocência. Mas naquela noite, algo impossível estava prestes a acontecer. Algo que mudaria 2 vidas para sempre. Porque às vezes, meu amigo, o milagre chega pelas mãos mais improváveis. E antes de eu te contar o que aconteceu naquela noite de tempestade, se você acredita que a fé ainda move montanhas, deixa teu like agora. E se inscreve no canal Histórias Sertanejas, porque aqui a gente resgata essas histórias que mexem com a alma. Ativa o sininho, que essa jornada tá só começando. Para entender o que aconteceu naquela noite, a gente precisa voltar um pouco no tempo. O menino se chamava João. Desde que nasceu, suas perninhas nunca obedeceram. Paralisia, disseram os poucos que entendiam dessas coisas. Sua cadeira de rodas era velha, enferrujada, conseguida de favor na caridade da igreja. Dona Maria, a mãe do menino, era lavadeira. Acordava antes do sol nascer para lavar roupa no rio, as mãos sempre vermelhas, sempre rachadas. O dinheiro mal dava para o feijão e para a vela que iluminava as noites. Mas ela tinha algo que a miséria não conseguia roubar: fé. Todas as noites, antes de João dormir, ela se ajoelhava ao lado da cama do filho e, com a voz embargada, repetia a mesma promessa: meu filho, você vai ficar curado. Nosso Senhor Jesus um dia vem para te curar. Ele nunca abandona quem precisa. E João, com aqueles olhinhos brilhantes de criança, sempre perguntava: mas como eu vou saber que é ele, mainha? Que jeito que Jesus é? Dona Maria então descrevia entre lágrimas: nosso Senhor é um velhinho muito pobre, meu filho, de barba comprida e cabelos brancos como algodão. Quando você ver ele, você vai saber. De dia, João passava horas na janela. Via os meninos da vila correrem descalços pelo terreiro, jogarem bola de meia, subirem nas goiabeiras. Ele ria junto, mas por dentro doía demais. Quando a mãe voltava do rio, encontrava o filho sempre no mesmo lugar, sentado, olhando o mundo que não podia alcançar. Ela enxugava as mãos no avental e forçava um sorriso. Um dia você vai brincar com eles, meu benzinho. Deus vai olhar para nós. E João acreditava. Com toda a força que uma criança de 6 anos pode ter, ele acreditava. Voltemos àquela noite. A tempestade tinha começado no final da tarde e só piorava. Dona Maria havia saído correndo para o rancho da vizinha. A comadre tinha entrado em trabalho de parto e precisava de ajuda. Não tinha outra mulher para fazer o parto. Volto logo, João. Não deixa o lampião aceso sozinho. Tá me ouvindo? E foi-se embora na escuridão, deixando o menino sozinho pela primeira vez. João estava com medo. Cada trovão fazia o casebre tremer. A chuva entrava pela fresta da janela, molhando o chão de terra batida. Ele se encolheu debaixo do cobertor e tentou rezar como a mãe ensinava. Pai nosso que estais no céu. Foi quando ouviu o barulho. Um rangido na janela. Passos molhados no chão. O homem que entrou pela janela se chamava Zé Malandro. Não era seu nome de batismo, mas era assim que era conhecido nos vilarejos por onde passava. Tinha as costas marcadas por cicatrizes de briga e o coração endurecido por anos de miséria e crime. Aquela noite, fugia da polícia que quase o pegara roubando a bodega do seu Joaquim. Entrou no casebre esperando encontrar algo. Uma panela, uma ferramenta, qualquer coisa que pudesse vender. Mas quando seus olhos se acostumaram com a escuridão, viu apenas pobreza. Uma pobreza maior que a dele. E então viu o menino,
Sentado na cama, pequenino, olhando para ele com os olhos arregalados, Zé Malandro congelou. Ia sair quando João sorriu. Sorriu do jeito que só uma criança sorri, com o rosto inteiro, com a alma inteira. E então fez o impossível. João levantou da cama. As pernas que nunca andaram se moveram. Um passo, depois outro, cambaleante, fraco, mas andando. O menino atravessou o quarto até o ladrão e se ajoelhou aos seus pés molhados. Com as mãozinhas juntas, olhou para cima com aqueles olhos cheios de fé e disse: Senhor do céu, eu sabia que o Senhor viria. Mamãe disse que ia me curar e o Senhor veio. Se você está sentindo um aperto no coração agora, imagina como aquele homem se sentiu naquele momento. Se essa história está te tocando, compartilha com alguém que também precisa acreditar em milagres. E não esquece de se inscrever no Histórias Sertanejas, porque essas histórias não podem morrer no esquecimento. Zé Malandro não conseguia se mexer. Aquele menino paralítico estava andando. Tinha acabado de andar até ele. E agora estava ali, de joelhos, chamando ele de Senhor do céu. A garganta do ladrão se fechou. Quis dizer alguma coisa. Menino, eu não sou quem você pensa. Mas as palavras não saíram. João continuou falando com aquela pureza que só uma criança tem. Muito obrigado por me curar, meu senhor. Fiquei bom. Olha só, já estou andando. Amanhã vou brincar com meus amigos. E então o menino fez algo que partiu o coração de pedra daquele homem. Segurou o rosto barbudo e molhado do ladrão com suas mãozinhas pequenas e o beijou na testa. Não vai embora ainda, fica um pouquinho comigo. A cama é grandinha, cabe nós dois. Mamãe sempre reza comigo antes de dormir. O senhor quer rezar também? Aquele beijo queimou. Queimou mais que ferro em brasa. Queimou mais que qualquer punição que Zé Malandro já tinha recebido na vida. Porque era um beijo puro. Um beijo que via nele algo que ele nunca tinha visto em si mesmo. Santidade, bondade, Deus. As lágrimas começaram a descer pelo rosto sujo de Zé Malandro. Lágrimas quentes misturadas com a água fria da chuva. Ele se levantou devagar, ainda segurando as mãozinhas do menino, e disse numa voz rouca: Eu não sou quem você pensa, menino, mas você é um anjo. João sorriu confuso, ainda achando que aquele era Jesus Cristo em pessoa. O ladrão deu alguns passos para trás, cambaleante como quem acabou de levar um tiro no peito. Olhou uma última vez para aquele menino, agora em pé, firme sobre as próprias pernas, um milagre vivo, e saiu pela janela como tinha entrado. Mas não era o mesmo homem. Na escuridão da tempestade, Zé Malandro caiu de joelhos na lama e chorou. Chorou como não chorava desde criança. Chorou pelos anos perdidos, pelos crimes cometidos, pela vida desperdiçada. E ali, debaixo da chuva castigante, ele fez uma promessa ao céu. Se existe mesmo um Deus, se aquele menino andou por algum motivo, eu vou mudar. Eu juro que vou mudar. Quando Dona Maria voltou ao amanhecer, encontrou uma cena que jamais esqueceria. João estava dormindo tranquilo na cama, mas seus pezinhos estavam sujos de terra. Tinha pegadas no chão, pegadas pequenas, pegadas de quem tinha andado. Ela caiu de joelhos, as mãos no rosto, e entendeu. O milagre tinha acontecido. Nunca soube da visita noturna. Nunca soube do ladrão que entrou pela janela. Para ela, assim como para João, aquele tinha sido Jesus Cristo em pessoa. E talvez, de certa forma, tivesse sido mesmo, porque naquela noite, 2 vidas foram salvas. Um menino ganhou as pernas e um homem perdido ganhou a alma de volta. Diz a lenda que Zé Malandro nunca mais roubou nada, que voltou para o vilarejo anos depois, trabalhando honesto na roça, ajudando quem precisava. Alguns diziam que ele ficava horas olhando o céu, como se procurasse resposta para uma pergunta que só ele conhecia. E sempre que via uma criança brincar correndo, seus olhos se enchiam d'água. Porque o verdadeiro milagre, meu amigo, não foi só fazer um menino andar. Foi fazer um homem enxergar.
Foi mostrar que a fé de um inocente pode acender luz até na escuridão mais profunda. Foi provar que Deus, às vezes, trabalha de formas misteriosas, até através das mãos de um ladrão. Essa é a história de O Milagre do Ladrão, eternizada na voz de Zilo e Zalo. Uma história que nos lembra que nunca é tarde para recomeçar e que a inocência de uma criança pode tocar até o coração mais endurecido. Se essa história mexeu com você, deixa nos comentários. Você acredita em milagres? Conta aí embaixo. E se você ainda não é inscrito no Histórias Sertanejas, esse é o momento. Porque toda semana a gente traz essas histórias que formaram a alma do povo brasileiro. Aperta o sininho, compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir isso hoje. E nunca se esqueça, a fé ainda move montanhas e transforma corações. Até a próxima história, compadre. Que Deus abençoe sua caminhada.